Vício, do termo latim vitium, significa falha ou defeito. Um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e ao que com ele convive. Pensando nisso, quando a gente trata de filmes que falam sobre dependência, sobre vício, é sempre um grande exercício, muito forte, muito intenso, a gente acompanhar a jornada desses personagens, desses protagonistas. E como a narrativa trabalha a dor que eles mesmos sentem e a dor que eles causam para outras pessoas, especialmente as pessoas que eles amam. Hoje, na edição 3 do Clube do Filme do Cinema de Boteco, eu quero falar de Terapia do Sexo, Thanks for Sharing, um filme do Stuart Blumberg, que tem como crédito roteirista do Tenha Fé, filme dirigido pelo Edward Norton lá em 2000, e aquele, né, a vizinha, puta que pariu, com Emily Rush e a Elissa Kitchell, eu até falei, Um Show de Vizinha, ele também escreveu o roteiro desse filme. O Blumberg nunca havia dirigido um filme até o Terapia do Sexo, que eu tô vendo aqui, Ju Minelli, boa noite, Marina, boa noite. A Ju falou, já tinha visto o filme, vi de novo, porque tinha deletado da memória. Gostei mais à segunda vista. Beleza, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então, Ju. Val, boa noite. O Vitor tá chovendo muito lá. Mas, enfim, a gente vai falar sobre esse filme. E caso seja a sua primeira vez aqui no Cinema de Boteco, caso seja a primeira vez que você entre no nosso clube do filme, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, ajuda a gente a bater aí a marca dos 4.000 inscritos. E vamos sempre, né, ter um encontro aqui para conversar de cinema. Juliana Lacerda, hoje é a sua primeira vez aqui? Seja bem-vinda, Juliana. Já se inscreveu no canal? Manda uma mensagem no Instagram. Deixa eu mandar uma mensagem para você também no Instagram. Esse deve ser bom, mas Vitor, esse é bem bom e vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Além do Terapia do Sexo, a gente teve aí no cinema, principalmente mais recente, o Don John, que é o Como Não Perder Essa Mulher, dirigido pelo Joseph Gordon-Levitt, com a Scarlett Johansson. É um filme que trata da questão do vício, é um filme que é engraçado, é um romance que fala sobre autoconhecimento, na verdade, por isso que ontem, enquanto a gente falava do Uncut Gems, e eu falei, vou fazer a live do Terapia do Sexo, eu falei que eu fiz a comparação, né, lembrei do Don John, só que é diferente, é uma pegada diferente. O Terapia do Sexo, ele tá no meio termo entre a comédia, que é o Don John, e o nível de intensidade pesada, né, a atmosfera tensa, que a gente tem em Shame, do Steve McQueen e com o Michael Fassbender. Shame, inclusive, para quem gosta de filmes com a temática de vício, especialmente em sexo, o Shame é indispensável. Primeiro porque você vê o Fassbender em ação, literalmente. Mas, principalmente, porque ele não faz questão de pegar leve. Ele simplesmente vai lá na porrada. Então é um filme muito pesado, é uma obra que a gente acaba ele, você fica ali sentado, refletindo, pensando naquilo que você assistiu, não é um filme fácil. E já o Terapia do Sexo, como a Juminelli está falando, terapia tem sarcasmo e humor, é outro nível. Então, aí ela falou, e ainda assim o drama também pega a gente, exatamente. Ele consegue falar de um assunto sério com leveza. E vamos falar então do filme, né? Já dei aí as dicas de outros filmes. A produção conta a história de 3 caras que estão ali em níveis diferentes dos seus respectivos vícios em sexo. Os 3 frequentam o mesmo grupo de apoio. O Tim Robbins é o mais maduro, que está lá há mais tempo, ele também era alcoólatra. Aí a gente tem o Mark Ruffalo, que está lá comemorando 5 anos de sobriedade. E a gente tem também o cacete de agulha, o Josh Gad, que é o novato. É o cara que entra lá, é o cara relutante, é o cara que não aceita que ele tem um problema.
E esses três vão desenvolvendo a história deles, a gente vai acompanhando o drama de cada um, a história pessoal de cada um deles, e é tudo muito bem feito, é bem construído e tal, mas eu acho que justamente pelas referências que eu tenho... Hudson, boa noite, meu velho, seja bem-vindo aqui ao Cinema de Boteco. Não sei se você já participou aqui anteriormente, mas eu sou o Túlio, grande prazer, e espero que você goste aí, se inscreva no canal. Hoje a gente está aqui falando de Terapia do Sexo, um filme de 2012, né, aqui no nosso Clube do Cinema. Muito em breve eu vou disponibilizar uma lista completa de todos os filmes que a gente vai falar aqui esse ano, mas por enquanto eu não fiz isso ainda não. Tá? Juraci, boa noite, meu velho. Vamos falar por partes, tá bom? Primeiro, o personagem do Josh Gad. Talvez ele seja um dos personagens mais interessantes do filme, porque ele é o cara que reluta em aceitar o seu próprio problema. Ele entra lá na reunião, né, dos... tem um nome, velho. Tinha um nome, tem um nome para isso, eu não vou lembrar. Mas ele entra na reunião e, assim, ele não aceita, ele mente, fala o tempo inteiro que, olha, eu não me masturbo mais, eu não transo mais, eu não tenho nenhum comportamento de risco. E a gente vê isso, só que a gente sabe que ele tá mentindo. E o Josh Gad dá uma vida para esse personagem. A gente descobre que esse cara é do nível de sair encoxando a mulher no metrô, e aí depois do filme trabalha, cara, você não pode ir no metrô, como se um ato criminoso... E vamos lá, gente, aí a gente entra num assunto bem delicado. Compulsão sexual te faz fazer merda. Só que você tem que saber o limite do que é você fazer merda e você cometer um crime. No caso, o Josh Gad é um criminoso, porque ele começa a relar na mina dentro do metrô e, saca, não rola, sacou? Tanto que ela vai lá e dá uma porrada nele. E ele tem outras atitudes criminosas. No caso, ele filma a chefe, ele é um médico, ele filma a própria chefe por baixo da saia dela. E nessa ocasião, ele acaba demitido, e aí ele cai na real, que ele tá destruindo a vida dele. Aí ele cai na real, que ele precisa mudar. E esse personagem tem um negócio que não é trabalhado, que é a questão da relação que ele tem com a mãe dele. É como se a mãe dele tivesse ali uma culpa no comportamento do que ele é hoje. Isso tudo fica muito implícito. Infelizmente, a gente não tem desenvolvimento em cima disso. A gente sabe que era uma mãe muito possessiva, uma mãe que estava muito em cima, ali o tempo inteiro, pressionando ele, e talvez isso tenha desencadeado, né, algum tipo de padrão de comportamento negativo que a gente tem, né, em cima do personagem. O Bill, que é o personagem do Josh Gad, ele acaba caindo na real da vida dele. Ele faz uma amizade com a Didi, que é vivida pela Pink, e a relação dos dois é legal, porque ela também é uma personagem que não sabe se envolver de maneira não sexual com outros homens. Todas as relações com homens que ela teve foram sexuais. Ela nunca criou uma amizade. E a gente fica esperando o clichê o tempo inteiro deles ficarem juntos. E bem, o filme, felizmente, não vai por esse caminho. O filme trabalha com a ideia que muita gente acha absurdo de imaginar que é possível existir amizade entre homem e mulher. E aqui, no caso desse personagem, a gente vê que existe. Eles acabam criando ali uma grande cumplicidade, uma grande amizade, e é muito bacana isso. Então esse é o personagem do Josh Gad, que ele também tem função ali, de repente o mais perdido se torna o mais sóbrio, porque ele é o responsável por salvar a pátria no final da obra, né? Mas beleza. Vamos pular agora para o personagem do Tim Robbins. O personagem do Tim Robbins, ele era alcoólatra, se eu não me engano, há 15 anos. Ele parou de beber. E ele também teve um vício em sexo. Esse vício dele, a gente sente num único momento do filme. E talvez seja, para quem
seja o momento que melhor retrata a compulsão no filme, além das coisas que acontecem com o Josh Gad. Porque quando o Tim Robbins ele tem uma recaída, exatamente por conta de um conflito familiar, ele vai num bar. Num bar não, desculpa, gente. Ele vai numa lanchonete. Não é lanchonete. Uma loja de conveniência. E na loja de conveniência, ele pega uma bebida. Só que para pegar a bebida, ele passa por uma negra. E ele olha ela de baixo para cima, já mordendo o beiço, sacou? A gente vê na cara, na expressão dele, que ele está prestes a beber e ele está prestes a tentar alguma coisa com aquela mulher. Então, eu acho que é um momento assim meio pesado do filme, bem pesado mesmo. E o Tim Robbins é um ator assim fenomenal, né? Porque ele também tem de quebra outros dois conflitos muito interessantes. Apesar dele ser o tutor do personagem do Mark Ruffalo, ser o cara mais responsável, mais antigo nesse clube de recuperados sexuais, ele não tem uma relação familiar saudável, porque ele passou uma doença para a esposa, ele teve no filho dele uma série de frustrações, o filho dele acabou preso, era um criminoso, aí voltou para casa e ele desconfia do moleque o tempo inteiro. Então, a gente vê esse paradoxo de como o cara é fora do ambiente familiar, do ambiente que deveria ser ali o sustento psicológico dele, e como ele é frente aos outros viciados, aos outros caras que veem nele um modelo de referência, um modelo de felicidade. E o filme escancara isso de um jeito, cara, não é bem assim. Né? Isso é bem legal. Deixa eu ver aqui, ó. A Ju até comentou, né? Mais interessante para mim foi a relação pai-filho, exatamente. Tem um momento muito marcante, pai-filho. E o Vitor comentou, cara, eu sempre achei bizarro esse negócio de achar que não pode ter amizade entre homem e mulher. As pessoas não podem ser só pegação. Cara, é estranho. Eu não acabo amizade nenhuma por namoro. Bicho, eu te entendo. Eu acredito sim que é possível ter amizade entre homem e mulher. E eu vou ficar por aqui nisso. Não vou entrar, porque senão a gente começa a mergulhar numa outra esfera, que é sobre questão de como a gente é. A gente é um pouco conservador a respeito disso, de liberdade sexual. A gente conecta muito sexo a envolvimento afetivo. É óbvio, você não vai. Não acha, assim, você faça o que você quiser. Mas eu não acho legal o lance de você transar com qualquer pessoa, uma pessoa que você não conhece. Entendeu? Mas eu acho que a gente acaba transformando o sexo em algo além do que ele é. Cara, sexo é arte, sexo é esporte, sexo é diversão, sexo é entretenimento. E a gente reduz ele a apenas uma coisa. A gente faz escolhas. E quando a gente faz escolhas, tudo bem. São nossas escolhas. A gente convive com elas. A gente é feliz vivendo com elas. Mas antes de fazer as escolhas, a gente tem que lidar com essa forma que as pessoas encaram isso. Então, vamos entrar nisso não. A Ju colocou aqui, ó. O filho cresce perante a vários traumas que o pai causou. Exatamente, o filho cresce observando o pai como viciado, observando o pai causando mal para ele mesmo, né, para o filho e para a mãe, né. E tem até um momento que o pai questiona, porra, como assim você conseguiu se recuperar sozinho? Eu não acredito em você, você ainda é doente. E ele solta para o pai dele, né, uma porrada do tipo, cara, nem todo mundo precisa de outra pessoa para melhorar. Então, assim, pesado. Enfim, concluindo aí, já falamos do personagem do Josh Gad, já falamos do personagem do Tim Robbins, e agora entrando no nosso protagonista, vivido pelo nosso querido Mark Ruffalo, também conhecido como Hulk. E a Ju, Noemi, boa noite. A Ju falou que sexo é tudo isso aí. Mas não dá para basear as relações homem e mulher ao instinto sexual. Não, não dá. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. Acho que a gente pode sim se conectar com pessoas sem necessariamente querer servir de cadeira, entendeu? Então é possível, eu acredito nisso.
Demorei muito tempo para conseguir colocar isso em prática, mas eu acredito nisso. Mark Ruffalo, é o nosso protagonista, ele está sóbrio há 5 anos, e o que acontece é que ele entra ali, né, na linha de interesse da Gwyneth Paltrow, que logo de cara já disse para ele, falando que, cara, eu odeio pessoas viciadas. E aqui eu vou fazer um parênteses para falar da personagem da Gwyneth Paltrow. Ela, apesar de não gostar de pessoas viciadas, ela mesma não reconhece que ela é uma pessoa viciada. Ela tem as compulsões dela com o esporte, ela tem as compulsões dela com a forma de se alimentar, ela é um pouco, não sei se não é snob a palavra, também não sei se é fresca o jeito certo de falar também, mas sabe aquela pessoa meio petulante? Acho que petulante é boa. Ela é meio nariz em pé, meio gás nobre, assim, ela se acha melhor que as outras pessoas. Então, o filme vai mostrando a personagem dela que, cara, ela tem os próprios problemas, ela não reconhece isso. E assim, aí voltando, né, pro personagem do Mark Ruffalo, ele tem guarda essa intensidade sexual que tanto causou mal para ele. E ele acaba conhecendo uma mulher que, bicho, é exatamente tudo que ele fazia e gostava, só que de um jeito saudável. Então ele tem um pouco de dificuldade de conseguir dosar isso, que os velhos instintos retomam. Os velhos instintos fazem com que ele fique meio preocupado. Então eles acabam brigando porque ela começa a desconfiar demais, ela começa a cercar demais, ela passa a não confiar nele por conta do passado dele. Então é essa forma, né, como a personagem é apresentada, o que acontece com ela, eu achei muito, muito foda. E só um outro parênteses para terminar, para quem é fã da Gwyneth Paltrow, eu recomendo que vocês vejam o filme, porque tem uma cena que, uau! Enfim, vamos ver aqui, ó. Juraci. Aliás, eu tenho uma amizade de 11 anos com uma amiga de Santa Catarina. Nos damos super bem, somos grandes amigos. Tá vendo? É possível, cara, é possível. A Ju falou, não é que ela odeia, ela saiu de um relacionamento que girava em torno disso. Metódica. Ele conhece uma mulher que tem um apetite sexual intenso, livre, e ele fica com medo. Perfeito, Ju. Vitor, Juraci, eu tenho uma amizade com uma garota há 15 anos. Cara, nunca peguei ela, nem o contrário. É claro que não somos cegos, ela é linda, é gostosa, mas simplesmente não passa pela cabeça. Pois assim, é possível, gente. A gente cria essa ilusão. Karen, boa noite. E essa ilusão é muito por conta do que a sociedade espera, né? Que um cara faça. Do tipo, você ignora a vontade da mulher, do tipo, cara, que é isso? Você é amigo dela? Você tem que pegar ela. Cara, as pessoas, né? Nossos pais, tios, irmãos, avós, eles não aceitam que você, homem hétero, tenha uma amiga e ela seja simplesmente só sua amiga. As pessoas pressionam. As pessoas não acreditam em amizade. As pessoas não trabalham, não desenvolvem amizade. Então, lutar contra isso, vencer isso, é difícil. Então, na hora que a gente tem história aí, igual do Juraci, história do Vitor, né? Todo mundo tem uma amizade, né, do sexo oposto, que não necessariamente tenha significado algum tipo de envolvimento. É sempre legal ver isso, porque, bicho, a gente tá na vanguarda, a gente pode falar assim, porque não é fácil, porque você tem toda a pressão, então é complicado, infelizmente. Mas tá, voltando. Então o Mark Ruffalo encontra essa mulher livre, essa mulher que tem um grande apetite sexual, e ele fica ali com medo, ele fica inseguro, ele fica preocupado. Só. Enfim, ele, cara, eu fiquei muito na dúvida, tanto que eu deixei até por último, né? Sobre o que eu achei da interpretação dele como um viciado em sexo.
Acho que o Tim Robbins, ele, num único momento, ele mostra isso muito bem, o background dele mostra isso muito bem. O Josh Gad, por conta das coisas que ele vive, as consequências que ele passa. Mas o Mark Ruffalo, cara, eu não sei, é muito... não sei, acho que é um julgamento errado da minha parte, entendeu? Mas é como se fosse meio caricato. Não é caricato. Mas a impressão que eu tive assistindo o filme é que fosse. Porra, ele é um cara que entra num hotel, ele manda tirar a televisão, ele manda tirar o celular, a internet, porque ele simplesmente ele corre risco de ter recaídas. E quando finalmente acontece esse momento da recaída, são duas coisas. Primeiro, ele alopra no computador, é uma cena pesada, que para mim não bateu exatamente porque eu não vi o personagem. Assim, eu acho que, Ju, se eu rever o filme, talvez cresça, talvez eu veja de outra forma. É a primeira vez, né, que eu vi. Então, esse momento que ele tem a recaída é um momento pesado, porque a gente vê ele ali frenético, né, na frente do computador. Aí ele já liga para uma profissional, a Armada Sonserina, boa noite, já liga para uma profissional, a profissional já atende, né, o cliente. Logo na sequência, a gente vê que ele continua em casa fazendo a mesma coisa, e ele convida para casa dele uma garota que ele havia encontrado no jantar com a personagem da Gwyneth Paltrow. Então a gente sabia que tinha um rolo, aquela menina não ia aparecer do nada. Então ela aparece, e eles acabam ali iniciando uma relação, só que é uma relação baseada, não chega a ser BDSM, né, que é a submissão, a dominação, os fetiches assim mais hardcore, mas eles têm um fetiche meio filha e pai, né? A galera acha pode esquisito pra caralho, na real. Mas assim, o pessoal pode achar esquisito existir isso, mas existe, tá? E é mais comum que vocês pensam. Nesse mundo de fetiche, gente, é cada coisa bizarra que existe. Do tipo, tem um que chama cuckold, acho que é cuckold, não sei, acho que é cuckold, não sei como é que fala. Que é basicamente você, como homem, você geralmente você acha que seu pau é pequeno, você acha que você não é capaz de satisfazer a sua esposa, namorada, sexualmente, e o que acontece é que você arruma um amigo ou um desconhecido para comer ela. E você tem tesão nisso. Então, assim, esse é o fetiche bizarro, esse fetiche de daddy, tipo, mano, não faz sentido nenhum, sacou? Não faz sentido nenhum. Tanto que existe esse sugar daddy aí da vida, mano, não faz sentido nenhum essa merda. Mas, enfim. E só por último, só um outro fetiche, esse eu tenho que falar porque eu acho ele sensacional, que é do pessoal que contrata, né, essas girls para receber pizza, para receber encomenda, e paga para elas receberem a encomenda sem roupa. Só para ver a reação do entregador. Gente, Nelson Gonçalves dizia... Nelson Gonçalves ou Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Quem é Nelson Gonçalves? Enfim, o Nelson Rodrigues falava que se você tiver conhecimento da vida sexual das pessoas que você convive, você nunca mais ia pegar na mão de ninguém. E, cara, isso é muito real. Por isso que muita gente guarda o sexo como tabu. Por isso que muita gente esconde aquilo que deseja. Então, quando a gente vê um filme falando sobre isso, a gente está falando de algo que é real, que é uma compulsão, que é uma doença, que é um vício. E vícios, a gente sabe, eles são causados pela falta de outra coisa na nossa vida, a falta de um estímulo positivo. Então, a gente precisa recorrer a alguma outra coisa. A gente vê isso na questão de quem compra, naquela pessoa que começa a ganhar muito peso, simplesmente porque ela não está bem emocionalmente. A gente desconta, né, as nossas tristezas de várias formas, tá?
Então, a Gwyneth Paltrow até fala, nossa, mas vício em sexo existe? Achei que era uma desculpa que os caras davam para quando eles traem. Cara, sim, tem muito filho da puta que usa doença para falar isso mesmo. Né? Ah, foi mal, eu sou viciado. Mano, não, velho. Saca? Não façam isso. Véio. Saca? É errado, cara. Seja honesto e falar, ah, fiz cagada mesmo. Mas enfim. Ó, só respondendo aqui a Armada Sonserina. Sei que o assunto é off-topic, mas analisando o Bombshell, o escândalo, você acredita que a Charlize pode estar forte na disputa para melhor atriz? Armada Sonserina, primeira coisa, como é seu nome? Me fala o seu nome. E, assim, te respondendo, eu não vi o escândalo, eu não assisti também a maioria. Caralho, eu acho que eu só assisti História de um Casamento ainda. Eu não vi o Bombshell, não vi o Adoráveis Mulheres. Não vou lembrar todos os indicados aqui, não, mas eu acho que eu não vi. O Jude eu não assisti ainda. Então, cara, não vou conseguir te responder de forma adequada. O que eu posso te dizer é: a gente tem a Dani Pacheco aqui no Cinema de Boteco, ela é a nossa especialista em Oscar. E Pedro, boa noite, Pé. Ela manja do Paranauê, entendeu? Acompanhe um vídeo dela e ela vai te dar a resposta se vale a pena ou não torcer pela Charlize Theron. Mas a Charlize Theron foi indicada. Foi a Margot Robbie. Foi a Nicole Kidman que não foi. Mas assim, cara, eu diria que tá muito pra Scarlett mesmo, tá bom? No, mesmo sem ver os outros filmes hoje, por tudo que eu tô acompanhando aí da Dani, seria a Scarlett. A Noemi falou aqui, ó. Tenho amizade com o rapaz desde minha infância. Nos respeitamos muito. Ele é gato, gostoso. Se eu quisesse dar uns cata nele, não ia dar. Ele gosta do sexo oposto. É. Né? Então, acontece também. A live de segunda da Dani foi foda. Cara, a Dani é foda, né, gente? E a Ju também fala, compulsões são reais. Duramente reais. Infelizmente, compulsões são reais. Então, assim, nesse momento, né, só para a gente entrar aqui na reta final da transmissão, o Mark Ruffalo ele tem essa recaída. A gente vê na expressão dele que, assim... Ô, Ju, sabe o que me incomodou? É porque eu lembrei direto do Michael Fassbender, velho. O Michael Fassbender fez perfeito aquilo, porque eu acho que a expressão do Fassbender é desprovida de qualquer emoção em Shame. O sexo em Shame, ele é algo ultra mecânico, é uma necessidade fisiológica daquela que você nem sente, é automático, você nem pensa o que você está fazendo. Tem umas cenas do filme que a gente vê ele fudendo horrores e, cara, a gente olha na cara dele, vazio. E o Mark Ruffalo, não. Ele não... Não, eu sei, não dá para comparar, a proposta é diferente, eu sei. Só que o tema não é diferente. O tema não é diferente. São dois personagens que são viciados em sexo. Então a gente tem o momento de recaída do Mark Ruffalo, que as expressões dele, eu senti... Assim, não estou dizendo que é ruim, tá? Ele manda bem, ele faz um bom personagem, constrói bem, né, a linguagem corporal dele e tal, mas na hora que... É inevitável não pensar no Fassbender, eu não consegui, velho, não consegui soltar, aceitar que era realmente, olha, é outra proposta aqui. Então na hora que ele começa a transar, a cara dele, né, o jeito que ele morde o lábio, contorce assim o rosto, não sei, eu entendi ali, ele, tipo, ele tava se divertindo com aquilo, de certa forma. E falar divertido é entre aspas, tá? Porque eu não acho que quando você tem consciência do seu vício, quando você tem consciência, né, dessa sua falha, eu não acho que você sinta 100% de prazer, não. Eu acho que você sente
dor por estar fazendo aquilo, que você sabe que é errado. No caso do vício do sexo não é como um vício, né? Quando a gente bebe, é diferente. Mas a gente tem a consciência, cara, é errado, a gente sente culpa, obrigado. Exatamente. E, enfim, tem um outro filme aqui que eu lembrei, que é o Shame não, desculpa, é o Choke. Choke é a adaptação de um livro do Chuck Palahniuk, autor do Clube da Luta. E no Choke, a gente tem... É um filme que tá ali no meio termo também. O Choke é mais pro lado da comédia sem noção. O livro é muito melhor, tá? É a história de um cara que é viciado em sexo, ele vai num clube, né, de recuperação, mas ele vai lá só para comer outras pessoas, e ele começa a achar que ele é descendente de Jesus Cristo. Cara, eu acho que esse livro ganhou uma edição nova pela editora Leia. A edição da Roku é esgotada, vocês não acham mais. Mas, cara, quem tiver oportunidade, quem gostar de livro, eu sei que a Ju gosta, a Karen acho que gosta também. Bicho, procurem. O Choke é um dos melhores livros do Chuck Palahniuk. E a gente fala tanto do Clube da Luta. Cara, o Clube da Luta é muito bom. Mas, bicho, no Sufoco é o melhor. Acho que é meu favorito. Gosto muito dele e do Cantiga de Ninar. E o Chuck Palahniuk é... No Sufoco, vou colocar aqui para você. Ele tem um jeito muito particular de escrever, ele tem uma identidade. Cara, o que eu gosto, né, velho? No cinema de boteco eu gosto muito de fazer isso. A pessoa entra no cinema de boteco e começa a escrever. Cara, quando a pessoa entra, eu dou muita porrada. Assim, porrada leve, tá, gente? Porque eu quero fazer a pessoa achar a voz dela. E o Chuck Palahniuk, cara, é um cara assim que é um modelo perfeito, velho, porque ele tem a voz dele. A gente lê um trecho, a gente vê a palavra, a gente sabe que é ele que está escrevendo ali. E isso é incrível, velho. Ele tem uma técnica dele ali. Eu gosto muito do Nick Hornby, mas o Nick Hornby, ele é um cara que escreve bem. A gente reconhece ele pela atmosfera das coisas que ele escreve, mas não é como o Chuck Palahniuk, que é um monstro, sabe? Ele é um monstro. E ele é subversivo, cara. Eu quero muito ler aqui, eu não li ainda, um conto dele. E é aquele conto que vai dar, assim, dor no estômago de vocês, tá bom? Leonard, hello! Thank you for watching. Today we're talking about the movie Thanks for Sharing. Stuart Blumberg is about a guy who struggle with sex addiction. Nice movie. Bom, acho que é isso. Não temos mais nada aqui para falar sobre o Terapia do Sexo, exceto que ele está disponível no Prime. Vocês podem colar lá, assistir, tenho certeza que vocês vão apreciar. Né? Fiz a análise aqui, acabando entrando muito, né, em detalhes do filme, mas vale a pena. Vale a pena. Julie, o Snuff. O Snuff é o do filme, né? Que acho que o cara tenta descobrir quem é o pai dele. É o negócio do filme pornô. No Snuff que eu aprendi a piada, né? Do falão negro em perigo, de zoação de filme, assim. Eu gosto do Snuff. O Snuff é bom. O Cantiga de Ninar, No Sufoco. Monstros Invisíveis eu gosto também. Acho que vai virar filme ou série, não tenho certeza. Gosto muito do Sobrevivente, que é o primeiro dele. Primeiro não, né? O segundo. O Sobrevivente, inclusive, ele ia virar filme ali em 2001, 2002. Só que a premissa do Sobrevivente é sobre um cara que sequestra um avião. E aí a gente tem sempre que lembrar de uma coisa. O cinema, ele é uma indústria e ele trabalha, por mais que a gente fale de arte aqui, ele trabalha com produtos. Em 2001, aconteceu um negócio nos Estados Unidos envolvendo sequestros de aviões. Então, imagina, você faz um filme sobre isso na época do maior atentado à história, né, contra os Estados Unidos, não vai cair bem. Acabou que o filme foi cancelado, acho que não tem nem
rumor aí de voltar, né, o projeto, que é uma pena, gente, é uma pena. Sobrevivente é muito bom. Tentando aqui pensar. Ah, não, tá viajando aqui, cara, o móvel já não tá aqui mais, o móvel já tá lá no outro quarto. Eu acho que eu tenho todos os livros dele lançados em português, pelo menos os livros de romance. Tem os livros de ensaio que eu não tenho ainda. Mas enfim, Chuck Palahniuk, dica maravilhosa, tá? Gente, então é isso. Isso é o que eu tinha para dizer. Amanhã tem edição do nosso podcast. O podcast deve começar amanhã 8 horas, 7 horas, não sei. A gente vai falar sobre os filmes que estamos ansiosos para assistir ao longo desse ano de 2020. Vai participar eu, o Richard, a Dani. Tenho certeza vai ser um papo bem divertido. E eu quero trollar a Dani Pacheco. Eu vou trollar a Dani Pacheco, gente. O Richard falou um negócio lá para dar 1 minuto. Gente, quem acompanha a Dani Pacheco aí tá ligado. Imagina dar 1 minuto para a Dani falar de um filme que ela quer ver muito. Bicho, a gente vai rir horrores amanhã. E eu vou estar bêbado para fazer o programa, porque, assim... galera, grande beijo, grande abraço. Muito obrigado aí pela participação. Quem está aqui pela primeira vez já sabe o recado. Se inscreve no canal, ajuda a gente a bater aí os 1000 inscritos. E bora aí tocar o terror, tá bom? Beijo pra todo mundo e... a Dani, a Ju falando, as lives da Dani dão 2 horas. Exatamente, cara. O Vitor, velho, ela nem começa a falar em 1 minuto. Exatamente, velho. Em 1 minuto a Dani nem vai começar a falar do filme. E eu quero colocar tipo um contador, velho. Eu falei com o Richard, velho, deu 1 minuto, a gente começa a gritar. Cara, ou a Dani vai rir muito, ela vai ficar muito pistola, mas eu tenho certeza que ela vai falar uma coisa, que pobreza. Ela vai falar isso, pobreza. Tá. Então, cara, e sim, a gente vai falar do Adoráveis Mulheres, e se eu não me engano, Ju Minelli quer falar do Farol, né? Ou é a Ju Casimiro? Acho que é a Ju Casimiro. E Vitor, você não foge de mim não, tá? A gente vai combinar sua transmissão Forever Alone só comigo aqui. Gente, ó, beijo, boa noite, bom descanso e até amanhã com a edição do Papo de Boteco.